Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de história. Em 7 de setembro é comemorado a independência do Brasil. Em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto. O Brasil se tornou colônia de Portugal. Portugal levava todas as riquezas do Brasil. Então, o Brasil tinha que responder para Portugal. Portugal era quem mandava no Brasil. Em 1808, o rei de Portugal veio para o Brasil com toda a sua família. Vocês sabem o motivo? Pois bem, vou explicar. Nessa época, existiu uma pessoa chamada Napoleão. Sim, um francês que se envolveu em vários conflitos com as grandes potências da Europa. Portugal era uma grande potência mundial e Dom João veio para o Brasil para fugir do ataque de Napoleão. Mas, em 1815, Napoleão foi derrotado e os portugueses pediram que Dom João voltasse para Portugal. Mas Dom João não queria voltar, pois já tinha se acostumado com o Brasil e gostava muito. Mas Portugal não queria perder o poder sobre o Brasil e forçaram Dom João a voltar. E isso aconteceu em 1821. Dom João e Carlota Joaquina, os pais de Dom Pedro, voltam para Portugal. Enquanto isso, no Brasil, Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa portuguesa. Nesse espaço de tempo, muitas revoltas internas aconteceram no Brasil. Eles lutavam para conquistar a independência de Portugal. Lembram de Tiradentes, da Inconfidência Mineira? Então, esta foi uma das revoltas, tá? O Brasil queria fazer seus próprios acordos comerciais e sua própria lei, sem depender de Portugal. Depois de crescer no Brasil, Dom Pedro se apaixonou pelo Brasil e pelo seu povo. No final de 1821, Pedro recebeu um recado de Dom João, escrito assim: Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Dom João queria o total poder sobre o Brasil e ele temia que o Brasil se tornasse independente. Se Pedro, o famoso Dom Pedro I, se Dom Pedro voltasse para Portugal, o Brasil perderia sua representação política e não poderia se tornar um país independente, e Portugal continuaria no poder. Mas, em 9 de janeiro de 1822, é o famoso Dia do Fico. Sim, Dom Pedro falou que não voltaria para Portugal e que se manteria aqui no Brasil. Em 2 de setembro, Maria Leopoldina, que é esposa de Dom Pedro, com o auxílio de José Bonifácio, que fazia parte do ministério de Dom Pedro, assina a Declaração de Independência. Maria Leopoldina enviou um mensageiro da coroa, que saiu do Rio de Janeiro para encontrar com Dom Pedro, que estava às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. E isso se deu, olha, em 7 de setembro de 1822. E Dom Pedro bradou: independência ou morte. Esta é a famosa frase da independência. Depois do ato heróico de Dom Pedro, o povo o aclamou como imperador do Brasil e sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Mas somente em 1824 a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. Legal, né? Agora o nosso textinho, tá? Que está na nossa atividade. 7 de setembro, independência do Brasil. A partir de seu descobrimento,
Entre aspas, porque o Brasil foi realmente descoberto? Não tinha ninguém no Brasil? Não existia nenhum habitante? Ou já existiam os índios? Tá? O Brasil tornou-se uma colônia de Portugal, isto é, era governado pelos portugueses. Portugal retirava do Brasil suas riquezas e tudo que era aqui produzido, não permitindo que nosso povo mantivesse um comércio com outras partes do mundo. Além disso, eram cobrados pesados impostos dos brasileiros, sem que fossem realizados serviços em benefícios da população. Inclusive, quando Dom João voltou para o Brasil, ele levou todo o ouro do Brasil, que levou à falência o Banco do Brasil. Essa situação foi piorando e os brasileiros começaram a lutar por sua independência. Surgiram várias revoltas em partes diferentes do Brasil. E no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, o príncipe Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Desde esta data até o ano de 1831, o príncipe Dom Pedro foi imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Assim como a bandeira e a pátria, a proclamação da independência do Brasil também possui um hino oficial. A letra é de Evaristo Ferreira da Veiga e a música do próprio imperador Dom Pedro I. Responda. Número 1. Em que dia, mês e ano foi proclamado independência do Brasil? 2. Quem proclamou a independência do Brasil? 3. Qual o local da proclamação da independência? 4. Quem escreveu a letra do hino da independência? 5. Quem fez a música do hino da independência? 6. O que Dom Pedro I gritou às margens do riacho do Ipiranga? Curiosidade: o nome de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Nome pequeno, vocês não acham? 7 de setembro, Independência do Brasil. Este desenho é para vocês pintarem. Na sequência, temos aqui um trecho do hino da independência. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Agora vamos encontrar as palavras sublinhadas no caça-palavras, ok? Trouxe para vocês a imagem do Rio Ipiranga, lá em São Paulo. Esta imagem é atual, antigamente não era assim. E esse monumento foi construído no local onde Dom Pedro bravou o grito da independência. Legal, não é? Bons estudos e até a nossa próxima aula!